Hoje eu vou te contar uma história que nunca contei completamente em público. Não é uma história de sucesso, uma história completamente de fundo de poço, onde no meu início, um pouco mais de 5 meses, eu fiquei sem vendas, contas atrasadas, não tinha nem veículo na época, foi um mar assim gigantesco de problemas, de desafios e também de superação. Foi algo que eu vivi no meu início que foi muito desafiador, que foi marcado por dormir sem saber como pagar as coisas, amanhecer sem ter nenhum direcionamento. Tinha literalmente uma família esperando por mim, porque eu fui para Taubaté, né, eu morava no Rio de Janeiro, fui para Taubaté, a família esperando, e eu estava vivendo aquele processo, né, eu não sabia o que iria acontecer, estava muito focado, mas os problemas eles só vinham e vinham crescendo. Mas aí eu vou te contar como que tudo isso aconteceu para que hoje eu conseguisse chegar onde basicamente o posicionamento que hoje eu tenho. A partir de então, tomada de decisão. Tomei uma decisão que mudou a minha vida por completo, assim, literalmente, no ramo imobiliário. Fez transformar mesmo um corretor de imóveis. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Carlos Neres, sou especialista no mercado imobiliário, estou atuando aí um pouco mais de 8 anos, mentor de novos corretores, gosto também de até auxiliar os corretores mais antigos. Sempre é muito enriquecedor, né? A gente absorver e poder também transbordar na vida de outras pessoas, e é isso que eu busco também. Eu empreendo, né, já há algum tempo, e isso também é sensacional, é desafio atrás de desafios, conquista atrás de conquistas. E hoje, esse vídeo, eu vou te ensinar algo que é um dos pontos mais fortes, né, no meu ponto de vista, que não é uma técnica mirabolante para você se transformar em um vendedor, estar vendendo seus serviços, ou os teus produtos, ou fazer um atendimento impecável para um cliente, não é isso. É a questão da mentalidade. É o que basicamente está por trás de qualquer técnica e o que realmente fortalece aí para o teu desenvolvimento. Agora eu vou te levar para um momento específico da minha vida. Aproximadamente quando eu estava já em Taubaté, com 5 meses um pouco de mercado, um pouco antes de fechar a primeira venda, veio muita pressão. Né? Pressão de pessoas que questionava, né, como você vai manter, o que você vai fazer, como que vai ficar. Pessoas próximas, mas não é questão de querer o teu mal ou qualquer outro tipo de que você pode estar imaginar ou estar passando também. São cuidados, né? E eu entendi isso, mas eu tinha um foco. Estava num ambiente que pessoas acreditavam e com isso me dava mais energia, motivação para continuar e não desistir. Né? Foram momentos difíceis, os primeiros meses foram desafiadores demais e muitas das vezes eu ia deitar e me perguntava, cara, é a profissão certa? Só que cada dia que passava, eu chegava e próximo e não conseguia concluir e eu fui me aperfeiçoando com isso. Isso foi, para mim, foi essencial. Foi difícil, mas foi essencial. Consegui entender muito, né? Consegui entender muito e criar raízes fortes. Para você ter ideia, durante esses 5 meses, eu ia andando para a construtora, eu estudava demais os empreendimentos, estudava muito como os outros corretores atendiam, colocava os atendimentos em prática, tentava táticas, estratégias, diversas formas, mas eu estava ali crescendo, crescendo, crescendo. Não para cima, mas para baixo. E eu tive esse entendimento. Foi duro, mas eu tive esse entendimento e foi basicamente o que me fez aí, né, e a cada dia, né, absorvendo o que as pessoas estavam falando, preocupado, porque eu queria tanto trazer minha família, tirar ela do Rio, trazer para Taubaté para ficar perto também. E isso, eu tinha esse desafio. Além do profissional, tinha o da mentalidade, o pessoal, que é algo que vai enchendo, 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 muito próximo de transbordar. Diversas e diversas visitas não fecharam negócios, um negócio muito grande chegou próximo de fechar e caiu. Isso me arrebentou, me frustrou demais, mas foi algo que, volto a dizer, eu parava e refletia, cara, será que eu escolhi a profissão certa? Será que esse é o caminho? Teve logo assim, próximo de fechar, fechamos 2 vendas, né? Eu fechei uma sozinho e uma em parceiro, mas no mesmo mês. Não foi muito, tá? Mas foi os cálculos que eu fiz
para simplesmente pagar meus atrasados de dívidas, que não consegui, inclusive, mas sobrar um pouco para eu poder trazer a minha família. E tudo aconteceu, Deus foi maravilhoso. Deus preparou um local, Deus preparou pessoas, colocou pessoas no caminho e preparou essas 2 primeiras vendas, cara, que para mim foi o divisor de águas. Ali eu aprendi muito, ali eu consegui avançar, sabe? Quando o teu balde está enchendo e você consegue uma vasilha e tira aquele pouco de água, você consegue ter mais um fôlego. Foi exatamente isso. O engraçado é que nesse mesmo mês, dessas 2 vendas que saíram, foram um mês que eu refleti muito. E eu cheguei a fazer uma pergunta. O que precisa mudar em mim para o cenário mudar? Foi então que eu me acalmei, né? Coloquei nas mãos de Deus algo que eu estava entendendo, aprendendo, mas não estava fazendo na prática. E então, desde então, eu decidi fazer. Foi as últimas semanas antes das vendas, foram semanas leves, e eu entendi o quão peso eu estava carregando e aquilo estava influenciando tanto no meu resultado. Essa pergunta eu acho que é fundamental para você que de repente está passando por esse mesmo processo. Fazer, olha no espelho, faz essa pergunta para você: o que precisa mudar em mim para que eu consiga mudar os meus resultados? Analisa a tua resposta, comenta aí também nos comentários. Vamos debater sobre isso, porque é uma pergunta que confronta e traz resultado, trouxe resultado para mim. Analisando em cima dessa pergunta, eu tive respostas, foram bastante, mas eu separei 3 aqui para poder compartilhar com vocês, e eu gostaria também que vocês compartilhassem comigo. O primeiro foi a identidade. Eu entendi que eu precisaria mudar. Então eu entendi que eu já sabia do produto, eu já era totalmente especialista naquilo, porque era o que eu estava estudando durante esse longo tempo. Então eu precisava entender esse processo e não me preocupar em vender. A venda, ela vem como consequência. Depois que eu entendi isso, eu consegui me conhecer mais, se tornar realmente especialista daquilo, colocar mais a cara, comecei a fazer vídeos, postagens, e isso foi trazendo posicionamento, relevância para o cliente, e com isso eu fui entendendo um pouco mais sobre a mudança. Ela tinha que acontecer em mim, porque quando ela acontece em você, primeiramente, o cliente ele já identifica isso, e a venda ela vem de forma natural. E isso aconteceu comigo. Esse foi o meu primeiro insight que eu tive dentro dessa pergunta que eu me fiz. O segundo ponto foi a questão do processo. Eu parei de ficar, mentalizando tantas objeções sobre a questão da venda e me preocupando com a venda. Eu começava a imaginar e potencializar aquilo, né? Até quando eu escovar os dentes na frente do espelho, eu colocava que hoje seria um dia grandioso de vendas fechadas e que meu processo eu iria dar o melhor, que seria o melhor processo do dia, seria todas as tratativas como eu tinha como táticas, né, naquele período, para eu poder crescer, evoluir e consequentemente as vendas viriam, e as vendas vieram. E foi maravilhoso porque você começa a analisar, executar e potencializar. A mentalidade, você consegue visualizar onde você quer chegar, você consegue visualizar dando o teu melhor, porque você já está tendo bagagem, você só não conseguiu ainda entender isso. E trazendo mais um ponto aqui na questão da pergunta, foi essencial para que tivesse esse insight aí. As coisas começassem a mudar. O terceiro ponto não é um dos mais importantes, mas todos complementam. Eu entendi que eu precisava liderar. Mas precisava liderar quem? Precisava liderar eu mesmo. Eu precisava entender cada ponto que eu colocava como objeção, antes mesmo do cliente ali criar qualquer tipo de objeção sobre o que eu estava ali vendendo. Então eu precisava liderar as minhas emoções, eu precisava liderar as minhas rotinas, eu precisava liderar os meus posicionamentos, e com isso eu fui traçando, né, meta diárias, as semanais e as mensais, e os meus objetivos de vendas que eu deveria ter dentro do mês. Não somente vendas para pagar contas, mas que eu pudesse ir muito mais além, me desenvolver. Porque eu já estava, na minha cabeça ali, eu já era especialista de tudo. E com certeza eu era, só que eu não enxergava. E foi a partir desse insight, desse momento, que eu conseguia traçar e a liderar quem realmente eu era. Porque, literalmente, eu parei de me comparar com outros corretores. Eu me comparava com alguns corretores. E eu entendi que o verdadeiro adversário era eu mesmo. Cara, foi um divisor de águas para mim. Eu espero muito que isso também venha te confrontar e que possa te ajudar, de certa forma, que você venha entender
e, sabe, abrir a mente para isso também, que eu tenho certeza, cara, que como fez para mim muito sentido e me ajudou muito no início, vai te ajudar também com toda certeza. Agora, deixa eu te perguntar. Se você está passando por um momento parecido, alta pressão, vendas fracas, os clientes não estão vindo, teu produto não está saindo, eu preciso te falar algo com muita clareza. O mercado imobiliário, seus serviços, os teus produtos, eles não estão te confrontando. Você que apenas está ainda se encontrando dentro dele. Então você precisa, cara, abrir a mente, fazer as perguntas certas, como eu sempre venho falando nos vídeos, mas diretamente para você entender o que precisa melhorar. Todo corretor que hoje eu conheço, e vejo também por aí pela internet, enfim, postando, eles tiveram seus momentos de desafios, e muitos até. Porém, muitos não compartilham isso. E eu quero aqui explanar esse momento para você, porque talvez você também esteja vivendo, né? Algo que eu já vivi lá atrás. E que isso possa te dar forças a você a caminhar e entender que o que hoje você está fazendo não pode, de repente, estar nos melhores dos cenários, mas é algo que você pode sim transformar. Eu estou basicamente hoje gravando esse vídeo falando sobre isso, porque eu acredito que a tua história vai mudar a partir do momento de quando você parar de esconder a tua luta. Isso vai trazer transformação para você e vai ser também na tua vida um divisor de águas, como foi comigo. Agora comigo aqui. A liderança, ela não é ausência de crise. Ela é exatamente o que você tem que saber quando a crise chega. Se você está com muitos meses sem fechar venda, se você não está conseguindo desenvolver um produto, se você não está conseguindo melhorar a tua performance nos atendimentos, comenta aqui abaixo nos comentários. Prometo para você que vou ler o teu comentário, prometo que a gente vai compartilhar informações e a gente vai evoluir juntos. Se esse vídeo chegou e tocou você de certa forma ou te fez lembrar de alguma outra pessoa, cara, curte, segue o canal, compartilha com essa outra pessoa se fizer sentido também. Vai ajudar muito, sempre nos motiva, isso é fato, para a gente vir desenvolvendo mais e mais materiais aqui para vocês e poder também ajudar e motivar, porque lá atrás, de fato, todo mundo tem seus desafios, só falta a gente explanar um pouco mais para que esses exemplos, esses testemunhos de vida venham também ajudar pessoas que estão iniciando, não somente no ramo imobiliário, mas vendendo os seus serviços. Não é fácil empreender no Brasil, principalmente. É muito desafiador empreender no nosso país, mas que exemplos venham estar nascendo cada vez mais para que novas pessoas consigam desenvolver, consequentemente, com sabedoria, com técnica, claro, né? E com ousadia. Disciplina acima de tudo. Vamos junto, um forte abraço, até o próximo vídeo.